Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do programa de pós-graduação em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio web UFN. Hoje nós vamos conversar sobre as boas práticas em pesquisa com povos indígenas. Esse é um tema tão importante. A gente tem falado aqui, né, Fran, sobre pesquisas com indígenas, mas ainda não com esse enfoque nas boas práticas, na ética. Então, passe o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós temos duas convidadas, a psicóloga Ueli Lemes Viana. Seja muito bem-vinda, Uélida. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E a médica e doutoranda no programa de pós-graduação em saúde materno-infantil, Maria Luísa Gutierrez Sela. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Muito obrigada mesmo. Essa dupla está aqui, Fran, porque elas têm uma experiência muito rica, muito interessante com a população indígena e ambas estão desenvolvendo suas pesquisas, a Uélida de mestrado e a Maria Luísa de doutorado, no ciclo gravídico puerperal com mulheres indígenas. Então, esse bate-papo aqui, eu já estou com uma expectativa lá em cima. Então, vambora. Vambora. Maria Luísa, você é médica, já com muitos anos de experiência, não muitos, assim, bons anos de experiência. Bons anos. Mas, recentemente, realizou 2 vivências em território indígena aqui do Brasil, em 2 territórios diferentes. Então, eu quero que você conte para nós como que foram essas vivências em 2 territórios diferentes e de que maneira que você percebe que essas vivências impactaram no seu olhar, na sua postura, na sua prática profissional como médica. Bom, professora, eu tô achando que está sendo ainda uma transformação na minha vida, porque essas 2 vivências também me fizeram me mudar como pessoa, como profissional, como mulher, depois dessas 2 experiências. Eu acho assim que o fundamental que eu vi, que transformou minha prática clínica, né, médica, foi a escuta. Porque eu sou muito de falar, muito de conversar, e agora como que eu já dei uma paradinha, né? Então, essa escuta fez com que eu entendesse melhor, né, a população indígena. A população indígena são pessoas que eles vivem muito em comunidade, eles não têm muita noção do tempo, eles vão tudo devagar no seu tempo, né? Eles são muito enraizados às culturas ancestrais, eles gostam muito de curtir a natureza, têm contato com a natureza, vivem a natureza, né? E tudo isso são coisas que nunca eu parei para um momento para pensar, para olhar, para sentir, para ver. E isso aí fez com que eu me sensibilizasse mais na minha prática clínica, né? E visse que as coisas não são como eu achava que era, né? A gente chega num território com uma ideia e acaba sendo outra, né? A gente acaba tendo uma postura mais de escuta, uma postura mais humilde, mais de reflexão, que faz com que a gente faça uma autoavaliação de toda essa prática, de toda essa vivência na vida da gente e faça pensar de forma diferente. Realmente foi transformadora, foi uma experiência que mudou muito os meus conceitos como pessoa. Tanto é que agora estou trabalhando com a população indígena e eu vou continuar, né, nessa fase, né, até o final do doutorado e quem sabe depois, né, a gente continua com essa experiência também. Depois, agora, fora. Maria Luísa, sabe, chamou minha atenção. Você disse assim, ó, eles não têm muita noção do tempo. Não. E eu fiquei pensando assim, ó, será que os povos originários não têm noção do tempo? Ou nós não temos noção do tempo, eu né? acho que nós corremos, estamos na rotina. Então, a gente, por exemplo, assim, chegava um, conversava, sentava outro, e a gente já ficava, queria começar logo a fazer uma atividade, alguma ação. E eles não, enquanto uma ia lá pegar um café, outro chegava, a outra menina amamentava, a outra ficava sentada. É tudo uma tranquilidade que parece que a gente começa a se sufocar no início, né? Mas quando depois vê, não tem por que correr. E isso também me ensinou que não tem por que correr também na vida, né? E eu sou uma pessoa assim que sempre estou a milhão. Então, isso me fez refletir em muitas coisas para minha vida pessoal, não somente na minha prática como profissional. Então, foi uma mudança, assim, bem radical, né? Tanto que na segunda vez que eu fui mais segura,
fui mais consciente, fui já mais preparada. E, obviamente, eu estou com vontade de vir uma terceira e uma quarta vez, porque a gente aprende muito com eles. E eu acho que você quer voltar, que é para ter uma noção de tempo. É conquistar essa noção de tempo que eles têm, né? Os povos originários, eles têm o tempo que é um tempo rítmico, que é um tempo fisiológico, que é o tempo da natureza, do nascer, do pôr do sol, da fome, da saciedade, do conforto, desconforto, que é o respeito ao seu corpo mesmo. Sim. E ao contato comunitário, enquanto que a nossa noção de tempo é rígida e é exclusivamente cronológica, datada Sim. pelo calendário e pelo relógio. É isso aí. Pois é. E no nascimento, eles fazem tudo de um modo diferente conosco. No parto e no nascimento. No parto, tudo pré-natal, o preparo diferente. Claro que se a gente fica para pensar, é praticamente a mesma coisa, mas eles fazem mais intenso, com mais espiritualidade, com mais sentimento. Contato com natureza. É bem diferente. Então, a gente se sente mais à vontade. Acho que eles têm até mais condições de perceber, sentir o que está acontecendo com aquele corpo e esperar do que nós que estamos tão desconectados mesmo do nosso corpo, não é? E também acho, Malu, que é interessante colocar assim, né? Para qual território tu foste, para entender que talvez a noção de tempo, né, dessas aldeias são diferentes das aldeias que estão mais próximas à cidade, né? Mais urbanas. A distância é praticamente a mesma da cidade de Querência, né? Na primeira experiência, a gente foi para o território indígena Huaui, né, que fica no leste de Xingu. E na minha segunda vivência, em setembro, fui para o território indígena Tanguró, que fica mais ou menos a mesma distância de Querência. Mas ambos são no estado do Mato Grosso. Mato Grosso. O Tanguró fica no Alto Xingu, né? Porque o Xingu se divide em Alto, Meio, Baixo e Leste. Tá. Né? Leste está Huaui, que foi onde a gente foi com a Vâlida. E o Alto Xingu é onde está o Tanguró. E são aldeias bem afastadas, não é uma bem aldeia... afastadas. A dificuldade... Não está à margem da cidade ali, não está à margem da cidade, está mais afastado. Sim, eles têm muita dificuldade com acesso, né? E isso também dificulta exames, enfim. Eu vejo que falta muito, assim, insumos para eles e orientação. Os próprios profissionais já têm dificuldade para chegar até o local. Muitas vezes tem que pegar balsa. Inclusive, eu também tive a oportunidade de andar de barco para ir trazer um botijão de gás que a gente precisava para cozinhar. Então, é um pouco difícil esse acesso, esse acompanhamento, um pré-natal. E falta muita orientação, falta muito treinamento. E esse foi praticamente o trabalho que eu fiz lá, né, de orientação para profissionais de saúde, né, na parte do pré-natal e na parte da ultrassom obstétrica. Uma experiência de troca, então. Isso. De reciprocidade, acho que eu aprendi mais do que ensinei, porque... Saiu no lucro. Saí no lucro. E quero continuar lucrando. Então, a gente também, né, pode observar que a Vélida foi numa dessas vivências, mas teve uma experiência após isso um pouco diferente, né? Tu foste fazer o meu mestrado sanduíche no Canadá. E aí, por isso, o tema do nosso programa, né? De hoje, que é essa parte, né, das boas práticas na pesquisa, que surgiu diante dessas tuas duas experiências. Então, nos conta um pouquinho sobre isso, Vélida. Primeiro, eu agradeço de novo estar aqui. É uma honra, um privilégio muito, né? Estar com vocês, estar falando aqui sobre a nossa experiência. Vivemos uma juntas. Eu sou psicóloga clínica. Eu atuo no atendimento infantil e atendo também a maternidade. E aí, fui ao Canadá. Primeiro fui ao Xingu e depois fui ao Canadá fui contemplada pela Bolsa Abdias Nascimento e fui a Toronto Metropolitan University. E foi uma experiência, assim... Ontem eu comentei até com a Prof. Dirce que eu ainda estou dentro da caixinha sendo sacudida, né? Eu falei assim, eu fui do Xingu a Toronto em 1 ano. E o que me motivou, eu acho que quando a gente, a partir da ida ao Xingu, é o que a Maria Luísa trouxe, né? A primeira vez foi muito inseguro, porque a gente não sabia o que encontrar, como era o território, toda aquela expectativa e uma ansiedade, uma apreensão do que seria e como seria. Nós fomos instruídos, obviamente, mas nunca instruídos do modo de
como vai ser, porque, né, tem uma idealização, tem expectativa e tem o que de fato é. Então, a gente foi minimamente ali, possivelmente instruído e fomos. A partir de então, eu comecei a observação, e aí a vivência, e aí a gente, naquele olhar do pesquisador, como fazer, o que fazer, como olhar, o que escutar. Todas as dúvidas, né, Maria Luísa, que a gente 1.500 dúvidas. 1.500 dúvidas, ansiedades e medos diante do desconhecido, né? E especialmente de uma cultura muito diferente, né? E se tratando do aspecto do ciclo gravídico puerperal, da maternidade, por mais que a gente trabalhe com isso, né? Eu no meu consultório, você na sua prática clínica, é diferente. Então, assim, começa pela linguagem, né? Tem a linguagem que elas não falam, a nossa língua, a gente não entende, precisa de um tradutor. Então, tudo isso foi, sabe assim? Aí eu fui observando e observando, daí fui... Então, assim, essa prática vivida no Xingu, né? Essa experiência vivida me fez pensar. Aí chega o Canadá, aí chega Toronto, que é um país, né? Que é um país reconhecido por... Ele tem por direito, aliás, eu fiquei, né? Na ida, o projeto Abdias que contempla, ele é um país indígena, território indígena. Eles devolveram aos indígenas. Então, toda a terra canadense, toda é indígena, né? Por lei, é direito indígena. Eles têm um reconhecimento muito grande. E daí, eu fui estudar a parte teórica, então, né? Para desenvolver o que era a pesquisa, como que se dava a pesquisa em território indígena, já em outro país, né? Nos outros países, especificamente o Canadá, porque já trabalhava com isso. A Austrália também tem, os Estados Unidos tem um pouquinho também, mas o Canadá contempla esse número alto de trabalho com a comunidade indígena. Então, esse rastreio, sabe? O nosso trabalho foi muito sobre isso, sobre levantamento de pesquisas, de como eles trabalham, como os pesquisadores trabalham com os indígenas, quais são os conceitos que eles usam, como que eles entram. Então, assim, trazer essas informações e esses dados foi a motivação para a construção do guia, junto com a Prof. Cris, que é a minha orientadora querida, vou deixar de falar. Nossa. Linda, maravilhosa. Nossa, maravilhosa, linda. Eu tenho mais anos, eu tenho mais anos. Nossa. E daí, assim... Eu gosto das duas igualmente. Aí, viu? Mas eu sou... a primeira. Tá bom. Eu vou deixar. Tá bom. Então, é que nem assim, filho, né? É filho. Então, eu nasci primeiro. E a partir de então, né, observando e lá, levantando esses estudos mesmo, a gente observou que tem possibilidades, né, de construir mesmo essa proposta do guia para orientar o pesquisador que está indo à comunidade pela primeira vez, né, o profissional de saúde que desconhece daqui, e assim, talvez a gente fale um pouquinho mais sobre ele. Mas são práticas comuns e até simples, que às vezes a gente não se atenta porque a gente não tem um guia. Porque ninguém tem né? Vamos pensar, um manual para orientar como fazer, como entrar. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, acho que eu respondi. Com certeza. Né, de onde surgiu a ideia do Guia de Boas Práticas. Também é interessante notar que vocês vivenciaram inseguranças e ficaram inquietas e observaram isso nos colegas, porque vocês foram em grupos de pesquisadores, né? Tanto na primeira vivência quanto na segunda. Grupos de 6 pesquisadores em cada uma delas, né? E pesquisadores de diferentes áreas da saúde, com diferentes formações, mas com inseguranças muito parecidas. E como eu procedo, e qual é a minha postura, e quais cuidados eu tenho que ter, e como que eu faço, como que eu conduzo a pesquisa aqui sem reproduzir um ato de violência aqui com essa comunidade, né? Então, assim, esse desconforto que vocês viveram e compartilharam, isso eu quero dizer, o guia, ele vem como uma iniciativa muito interessante e que, né, busca dar conta dessa inquietação que surgiu em vocês, em todo o grupo. E a ideia é que o guia, não é o Hélida, sirva para profissionais, pesquisadores da área da saúde e que atuem mais diretamente em pesquisas em saúde materno-infantil, ciclo gravídico puerperal, porque é o guia que terá sempre um enfoque mais para essas questões do parto, puerpério, né? Parto, nascimento, puerpério, desenvolvimento infantil. Exatamente, né, Cris? Ele parte exatamente desse olhar do que nós fomos a partir do programa, né, de pós-graduação em saúde materno-infantil,
que é o nosso olhar, profissionais voltados para essa área. Então, a gente parte deste olhar específico, porque nós vivemos isto também. É a nossa temática, né? A rotina aí do dia a dia. Então, parte para auxiliar exatamente esses profissionais que trabalham com pesquisa indígena na saúde materno-infantil também. E é tão interessante, né? Porque é uma população muito grande no país. Poucos estudos se tem sobre isso e muito menos algo que possa, né, guiar os pesquisadores, os profissionais. Então, é uma carência, né, de tudo, assim, de dado epidemiológico, de dado qualitativo, né, de ética na pesquisa. Então, acho que realmente vai ser muito Acontece útil, que não né? entra muita gente para fazer pesquisa, né? Eles não permitem. Então, a oportunidade que deu a faculdade de nós poder, através do projeto, entrar em comunidade foi muito grande, porque a gente permitiu para a gente observar essas fragilidades, essas necessidades. E foi muito bom porque a gente teve esse contato com a população. E tem um fator também traumático da população indígena, que é a pesquisa somente no viés colonizador, de extração. Né? Então, a partir essa resistência da entrada do pesquisador, ela não se dá por acaso. A gente está falando de um território distante, de extensão, de um povo isolado, porque ainda tem algumas comunidades que são bem isoladas que nem querem ter acesso, e daí chega como uma extração de informação, de dados, né? Aquela coisa, eu vou reter, né? É uma agressão, é agressivo, é abusivo, e não tem uma devolutiva. Então, eles abrem, né? Olha, a gente está precisando disso, disso, disso. Tá, então vocês vão devolver. Ah, vamos devolver. Fica na promessa. E não devolve. Então, isso é muito... Infelizmente, já aconteceu muito. E ainda acontece em práticas de pesquisas aí fora, né? E daí, a gente tem esse programa que apresenta esse conceito e uma outra formatação. Onde a gente tem a responsabilidade com a ética em pesquisa. E que ela, né? A soberania dos dados. Os dados são da comunidade indígena, né? Se eles não partilharem... Eles são autores não também. Pode, eles são autores também. Então, esse conjunto de informação, eu acho que é importante destacar, porque senão a gente coloca eles naquele lugar, eles não querem receber a gente. Não, não é que não quer, né? Na verdade, eles têm que querer mesmo a gente lá. Então, isso é muito importante para não ser invasivo e a gente reproduzir aí essa extração de um modelo de violência colonizador. Sim. É uma troca, mas assim, a gente viu que eles são bem abertos. Até eles se sentiam mais à vontade de falar do que nós. Inclusive, eles se apresentaram quando a gente chegou. A gente teve que escutar. Isso na sua segunda, você está falando segunda ou primeira? Só para me situar. Na segunda também, mas na segunda foi mais tranquilo. Tá. Né? Porque a gente já sabia como era a situação. É porque a primeira, lembra que eles até comentaram, eles falaram assim, a gente está acostumado a virem aqui e falarem que vão fazer. Exato. Então, né, essa foi uma fala que me marcou muito. Isso, a gente ficou de uma liderança. A gente ficou, o que a gente vai falar agora? Então, a gente ficou nesse lugar da escuta. E aí, dando um salto, Maria Luísa, desculpa te interromper um pouquinho, quando eu vou para o Canadá e começo a estudar, e aí eu sou apresentada a um novo conceito que eu desconhecia até então. Que é a humildade cultural. Que é a humildade cultural. Eu fiquei assim, né? Uau, isso existe, né? Então, assim, esse lugar de escuta atenta, de observar, de aprender a escutar. Porque a gente não sabe, a gente chega de com... respeito. De respeito, né? Porque a gente chega nesse tempo atravessado que a gente tem aqui. E daí, chega lá chegando, né? E quer resolver as coisas e ir embora. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E aí, esse conceito humildade cultural que eu... Né, nas pesquisas a gente identificou lá, foi muito importante para esse guia, para a construção desse guia, né, como um eixo mesmo norteador da pesquisa. É o referencial que sustenta o guia. E daí também acho que é importante dizer aqui para quem está nos ouvindo, que a gente já está finalizando o nosso rápido. Não dá nem para contar nenhuma. Eu vou parar de falar. Contar histórias. Mas olha só, dizer que o guia, ele foi todo construído com a participação assim, protagonizado por indígenas também, profissionais indígenas, pessoas indígenas, né, homens, mulheres, participando de todo o processo de construção e posterior validação também, sempre com essa comunhão. Isso é muito importante, né, Cris, a gente sempre ressaltar e afirmar dessa participação, dessa coautoria
da participação indígena em todo o processo. Então, desde esta permissão da entrada, do que a gente pode falar, onde a gente pode entrar, até a construção do guia que vem, né, a partir dessa observação, também com a participação do profissional de saúde indígena, né? A gente teve uma psicóloga, uma querida a Renata, de todo o Xingu, uma pessoa extremamente acessível, com muita experiência. Então, assim, e ela... Né, uma pessoa, 11 anos trabalhando no 11 território. anos trabalhando em território, então tem muita bagagem. Ela participou da construção desse guia, além também de próprios indígenas participarem da pesquisa e da conversa, né? De falar, olha aqui, vocês vão olhar, você vai olhar o guia e você vai me dizer o que você gosta e o que você não gosta que está escrito aqui. Isso é participação efetiva e que precisa ser considerada, né? Senão a gente replica um modelo que a gente essa coerência também que a gente deve ter. Wélida, então, esse guia vai ficar disponível gratuitamente para qualquer pesquisador. Então, né, daqui a pouco ele vai ser mais divulgado, com certeza, sim. né? Esse é o nosso desejo. Acompanhem esse material na página do nosso programa. Né? Acho que a gente coloca as informações no Instagram, mas o guia completo disponível também na página do nosso programa de pós-graduação em saúde materna e infantil. Estará lá junto aos demais produtos. Sim, isso muito aí. bom. E agradeço muito ao Projeto Abdias Nascimento, a CAPES, a UFN, a TMU, que todos viabilizaram esse guia, né? E essa valiosa experiência. E essa experiência. Então, muito obrigada. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa de pós-graduação é @ppgsmiufn. O meu Instagram é @cristina.cruel. Muito obrigada, meninas. Foi bom demais ouvir vocês mais uma vez. Muito bom. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Me pega do colo.